Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco, na continuidade dos trabalhos do nosso seminário Brasil e Espanha, Psicologia e Políticas Públicas para a Juventude. Eu sou a professora Graça Gonçalves, junto com a Elisa Zanerato Rosa, nós coordenamos o nosso núcleo de Políticas Públicas e Desigualdade Social, que é o núcleo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, e estamos aqui hoje debatendo um tema que é bastante caro para o nosso núcleo, que é a discussão das políticas públicas, e especificamente as políticas públicas para a juventude. Já tivemos uma manhã bastante proveitosa, e agora nós temos uma segunda mesa, que é sobre o programa Juventude Negra Viva, e a gente quer debater o programa e considerando a condição da juventude negra no Brasil. Para essa mesa, nós temos a presença do Luiz Paulo Bastos da Silva, que é coordenador-geral de políticas para a juventude negra do Ministério da Igualdade Racial, advogado popular com atuação na defesa dos direitos da população negra, em especial jovem, coordenador na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, assessor jurídico para a implantação dos núcleos de justiça comunitária, e trabalhou em vários programas ligados à defesa da cidadania, PRONASSE, em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos na Bahia, e é conselheiro nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Professor de Direitos Humanos e Direito Individual e Coletivo do Trabalho, agradeço muito sua presença, Luiz Paulo. E temos também a Adriana, que é da Uniafro, coordenadora da Equidade Racial e Educação da Uniafro Brasil, atuou como coordenadora geral da Formação para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola na SECAD do MEC, foi coordenadora do Núcleo de Ação Educacional do CEL Butantã e coordenou a implantação do Polo Jardim Esmeralda do Programa Universidade Aberta do Brasil, no Unicel Butantã, tá certo, né? Na cidade de São Paulo. Participou da construção do projeto SETA, por um sistema de educação antirracista, representando a Uniafro, e coordenou a campanha humanitária Tem Gente com Fome no estado de São Paulo. Professora da Faculdade Campos Sales, da Prefeitura Municipal de São Paulo. É doutoranda em Educação, Desigualdade e Diferença pela Faculdade de Educação da USP. Agradeço muito, Adriana, também a sua disponibilidade e a sua presença aqui com a gente. Nós vamos começar ouvindo o Luiz Paulo, que vai nos falar sobre o programa Juventude Negra Viva. A gente, mais ou menos 20 minutos, meia hora, né? Meia hora que a gente tinha combinado da fala dele. E em seguida a gente escuta a Adriana, com as suas considerações, também meia hora, e daí abrimos, ainda vamos ter um tempinho para o debate. Não sei qual vai ser a condição do Luiz Paulo ficar, parece que ele tem um limite de horário, mas a gente, de qualquer forma, aproveita aí o tempo, né, e a reunião que conseguimos fazer aqui hoje para avançar no debate sobre esse programa e, enfim, a partir das questões que já refletimos de manhã. Então, vamos lá. Obrigada, Luiz Paulo. Fico com você. Você vai projetar alguma coisa, não? Não, sem projeção, professora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas, né? Eu me chamo Luiz Paulo Bastos, a professora Graça fez uma apresentação a partir de uma mini bio nossa, né? Estou no Ministério da Igualdade Racial enquanto diretor de políticas de combate e superação do racismo substituto. Nosso diretor Yuri Silva foi recém-nomeado como secretário nacional da gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPI, né? E aí eu estou assumindo a partir de agora essa função enquanto diretor substituto. Mas tivemos a grande satisfação de coordenar a implementação, a instituição, na verdade, né, do Plano Juventude Negra Viva. Agradecer o convite da PUC, né, dizer que é uma honra também estar dividindo a mesa, aí coordenada pela professora Graça, com a companheira Adriana, né, acho que a Adriana acompanhou também um pouco do Plano Juventude Negra Viva, a gente teve a satisfação também de estar com a Adriana na caravana participativa que nós realizamos aí no estado de São Paulo. Queria falar um pouquinho dessa política pública, como é que ela foi constituída, como é que ela foi pensada, um pouco do histórico que leva até a constituição do Plano de Juventude Negra Viva. Primeiro, é importante a gente falar de uma dívida histórica que o Estado brasileiro possui com a população negra, principalmente com a população negra jovem, que é algo que é fruto do processo de escravização e do racismo estrutural que sustenta as bases sociais do nosso país, né, ainda hoje.
e muitas pessoas colocam, né, 1888 como marco histórico do processo de abolição da escravatura, mas nós sabemos, temos certeza e lidamos com essa realidade de que 1888 foi capaz de constituir uma abolição do ponto de vista formal, mas não conseguiu constituir uma abolição na perspectiva de libertação dos negros no seu processo de socialização e no seu processo de garantia de direitos democráticos na nossa sociedade. Então, isso foi ampliando cada vez mais a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra. Então, são séculos aí de acúmulo de dívidas com a população negra, e essas dívidas hoje assolam principalmente e determinam quem vive e quem morre no nosso país. E hoje a gente tem um dado aí de que a população negra jovem é a população que é a maior vítima da violência letal no nosso país, né? E aí eu vou puxar um pouquinho para o ano de 2007, quando no Brasil é realizado o primeiro em junho, Encontro Nacional de Juventude Negra, que foi uma realização dos movimentos sociais organizados, e já começa a pautar, né, fruto já dessa demanda histórica, a juventude negra enquanto categoria política para os movimentos sociais, né? Então, existe uma reivindicação de direitos para a juventude negra por meio dos movimentos sociais organizados, que vem determinando e começando a desenhar uma política pública para essa categoria política, para essa população negra jovem. Isso faz com que, ao longo desses anos, o Estado brasileiro ele tenha tentado oferecer respostas para as vulnerabilidades sociais que assolam a juventude negra, principalmente relacionadas à violência letal. Logo na sequência, a gente tem aí a instituição do Conselho Nacional de Juventude, uma Secretaria Nacional de Juventude e, posteriormente, também o desenho do Plano Juventude Viva. Era uma oportunidade em que o movimento negro também colocava a necessidade da gente já determinar o processo de racialização no Plano Juventude Viva, e que, à época, não se teve, talvez, correlação de força suficiente para que a categoria Juventude Negra já despontasse no Plano Juventude Viva, em que pese, isso é importante também frisar, a focalização do plano para essa categoria política que é a juventude negra, né? E aí, logo depois também, né, 2014, a gente já começou um processo de arranhão em relação a algumas políticas democráticas, em relação a algumas políticas raciais, em relação também às políticas de juventude. Em 2016, a gente teve aí uma interrupção da democracia brasileira com o golpe de 16, a destituição da presidenta Dilma, né? E aí um esfacelamento muito gigantesco das políticas de juventude, das políticas de promoção da igualdade racial. Então, a gente teve aí a concentração de algumas dessas políticas, na época, Ministério dos Direitos Humanos, Família, né, que foi o super-ministério da Damares, porém, em que pese a dimensão da concentração de políticas nesse ministério, a gente teve, de fato, um esvaziamento dessas políticas do ponto de vista da sua concretude, da sua implementação, e também do diálogo feito a partir das bases da sociedade. Quando a gente retoma o governo Lula em 2023, a partir das eleições de 2022, a gente tem um princípio que é de união e reconstrução, mas tendo esse princípio como algo basilar para a retomada do processo de reconstrução da democracia brasileira. E é importante a gente dizer que essa democracia brasileira é uma democracia de fato em construção, que teve a sua interrupção e que nós estamos retomando esse processo de construção, né? A gente não pode dizer que a gente tem uma democracia instalada no Brasil quando você tem negação de direitos para determinadas parcelas da população, e a juventude negra é uma parcela dessa população que tem muitos direitos negados, muitos direitos que não lhes são assegurados, e o bem principal do direito, inclusive, que é o direito à vida. Com isso, a gente cria, né, a partir de 21 de março de 2023, com a assinatura do decreto 11.444, o Grupo de Trabalho Interministerial, né, que institui esse GTI com 16 ministérios, para que a gente consiga pensar de forma transversal uma política para a juventude negra, né? Então, a missão, o objetivo desse grupo de trabalho interministerial foi elaborar a proposta do Plano Juventude Negra Viva para apresentar ao presidente da República. E assim esse grupo fez. No final de novembro, né, do ano de 2023, estávamos com a proposta do Plano Juventude Negra Viva já elaborada e apresentada, encaminhada para a presidência da República, né? Foi um plano que foi constituído a muitas mãos e com a determinação, com a metodologia determinada por esse grupo de trabalho. E qual era essa metodologia? Se a gente entendia que a gente teve uma interrupção do processo democrático no Brasil, era uma obrigação nossa para a constituição da política pública retomar o diálogo com as bases sociais, né?
Então, uma política pública que se pretenda, enquanto política, que de fato tenha aderência e de fato tenha eficácia para a população que ela é destinada, ela precisa contar com a participação social, né, dessa população no momento de pensar essa política, no momento de instituir essa política e continuar também com essa participação social no momento da sua implementação. Então, nós utilizamos a metodologia das caravanas participativas para a elaboração do Plano de Juventude Viva. Nós percorremos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, ouvimos aproximadamente 6 mil jovens para entender e montar o que a gente chamou de árvore de problemas e árvore de soluções. A gente queria ouvir da juventude negra quais eram os problemas que a afetavam, nessa diversidade regional também, que é o Brasil. A gente não pode pensar que o problema que afeta a juventude negra no estado de São Paulo é o mesmo que afeta a juventude negra em Rondônia, na Bahia, enfim, ou em qualquer outra região do nosso país, apesar de termos também problemas que são simétricos, problemas que afetam a juventude negra no Brasil como um todo. Nesse processo de caravana, a gente conseguiu montar essa árvore de problemas e também a árvore de soluções, porque a gente queria que a juventude negra pudesse apresentar para nós quais eram os problemas que afetavam, mas também que essa juventude negra apresentasse para nós os rumos das soluções. A gente queria que a juventude negra pensasse como é que a política pública deveria ser desenhada para atender os problemas que ela mesma estava apresentando. Né? Então, a gente pode dizer que a gente fez uma construção de uma política, para além de participativa, uma política que carrega a autonomia da juventude negra viva, porque, além de estar sendo destinatário da política, ela participou também do seu processo de construção. Então, a juventude pensando e construindo a política que lhe é destinada no final do processo de implementação. Né? Feito o processo da caravana, a gente também utilizou da consulta aos especialistas das áreas. Né? O decreto 11.444, a princípio, estabelecia 6 eixos prioritários, né? Não era um rol exaustivo, mas eram 6 eixos que nós deveríamos priorizar para a elaboração do Plano de Juventude Negra Viva. E, ao final do processo das caravanas, nós percebemos que aqueles eixos não eram capazes de dar conta da dimensão de problemas levantados pela juventude negra no Brasil. Então, nós começamos a elaboração do plano com 10 eixos e percebemos que teríamos que colocar ainda mais um eixo para dar conta da dimensão dos problemas que foram apresentados no processo das caravanas. Então, nós finalizamos a elaboração da proposta do Plano de Juventude Negra Viva com 11 eixos temáticos, né, e pensando acesso à justiça e segurança pública, educação, cultura, esporte, assistência social, segurança alimentar e nutricional, fortalecimento da democracia, meio ambiente e garantia do direito à cidade e valorização dos territórios. Então, enfim, nós finalizamos com 11 eixos, 217 ações pactuadas, e não foram somente com os 16 ministérios que integravam o grupo de trabalho interministerial, né? Essas ações extrapolaram esses 16 ministérios, nós pactuamos com 18 ministérios, essas 217 ações, e 43 metas a serem atingidas. Então, acho que é um plano que, sem nenhuma dúvida, é a maior política pública a partir da perspectiva da igualdade racial destinada para a juventude negra no nosso país, contar com um orçamento destinado de mais de 665 milhões de reais, né? E o Plano de Juventude Negra Viva é um plano que tem a duração de 12 anos, dividido em 3 ciclos de implementação de 4 anos. Qual é a ideia também do ciclo de implementação de 4 anos? A gente tem a elaboração de planos plurianuais de 4 em 4 anos. Então, a ideia é que, como de 4 em 4 anos, a gente também vai ter que renovar o diagnóstico feito para a elaboração do plano de ações e metas do Plano de Juventude Negra Viva, é importante também que a gente consiga, a partir desse diagnóstico, influenciar na elaboração do plano plurianual das ações do governo, dialogando novamente com o conjunto dos ministérios, para que esses ministérios pensem em suas ações também a partir, considerando a categoria política Juventude Negra. Né? Então, essas 217 ações que foram pactuadas para esse primeiro quadriênio, para esse primeiro ciclo de implementação do Plano de Juventude Negra Viva, conta com o olhar desse diagnóstico. São ações que todas elas, além de pactuadas no âmbito do Plano de Juventude Negra Viva, estão inseridas também no plano plurianual, ou seja, são ações que têm força de lei propriamente dita, com orçamentos garantidos. É óbvio que a gente sabe também, e acho que é um tipo de disputa que a gente precisa fazer, que orçamento não necessariamente significa lastro financeiro, né? Muitas vezes a gente tem uma perspectiva orçamentária e que a gente tem contingenciamentos no meio do caminho e que muitas vezes não configuram propriamente a segurança financeira desse orçamento que foi elaborado, mas a gente tem a segurança de que todas as 217 ações pactuadas no âmbito do Plano de Juventude Negra Viva
são ações que contam com destinação orçamentária para a sua implementação a partir dos ministérios responsáveis. Também é importante dizer que a nossa participação social ela não está somente pensada para o momento da elaboração do plano, né? Inclusive, está aberto, nesse momento, o edital para a seleção de organizações da sociedade civil para que integrem o Comitê Gestor do Plano de Juventude Negra Viva. O Comitê Gestor é composto por 16 ministérios e também será composto por 16 organizações da sociedade civil, representando esses diversos setores de eixos que estão aí elencados no Decreto 11.956, de 2024, que é o decreto que institui o Plano de Juventude Negra Viva, também no dia 21 de março de 2024. Então, um ano depois da instituição do Grupo de Trabalho Interministerial, a gente tem o lançamento do Plano de Juventude Negra Viva, e aí, permita-me dizer, com muita densidade do ponto de vista do diagnóstico, com muita densidade do ponto de vista das ações, né, e com um desafio gigantesco para que a gente, de fato, tenha a política de promoção da igualdade racial e a categoria Juventude Negra como um centro da política a ser elaborada e executada no nosso país, né? Óbvio que o objetivo principal do plano é a redução da violência letal, mas eu costumo dizer que a gente não pode pensar a política de promoção da igualdade racial somente a partir do Ministério da Igualdade Racial, ela precisa ser uma política transversal, e a gente também não pode pensar a garantia do direito à vida tão somente a partir do Ministério da Justiça, quando a gente está falando de violência letal intencional, porque ela também é uma política transversal. Inclusive no plano, né, que a gente contou com a colaboração de diversos atores, diversas organizações, né, para além do ator principal, que é a Juventude Negra, que a gente ouviu no processo de caravana, mas a gente contou também com a participação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Banco Mundial, né, do UNFPA, né, o Fundo de Populações Afrodescendentes das Nações Unidas, que também foi colaborador nosso, que prestou consultoria junto conosco. Então, esse conjunto, ele precisa ser visto também a partir da transversalidade. A gente precisa entender que essas políticas que estão colocadas no Plano de Juventude Negra Viva, em que pese serem políticas que as suas ações têm ministérios responsáveis, né, já que elas também são ações que estão contidas no PPA, elas são políticas que são transversais e que todas elas apontam para um rumo. Elas apontam para a garantia da redução da violência letal contra a juventude negra e também para a redução da vulnerabilidade que afeta a sua juventude negra. No nosso país, é importante dizer, em que eu estava falando da transversalidade, que tem um capítulo no Plano de Juventude Negra Viva que ele coloca justamente a educação como fator de proteção da juventude negra, né? Então, tem um dado que você coloca que quanto menor a evasão escolar, ou seja, quanto maior a permanência desse jovem negro nas instituições de ensino, menor é o índice de violência letal que o afeta. Então, a gente tem aí a sinalização concreta de que a gente não vai fazer política de segurança pública somente a partir do Ministério da Justiça, que a gente não vai fazer política de promoção da igualdade racial somente a partir do Ministério da Promoção da Igualdade Racial. A gente vai precisar, de fato, integrar esforços, a gente vai, de fato, precisar pensar de forma transversal, e acho que o Plano Juventude Negra Viva é uma grande política que sinaliza a transversalidade como resposta para os problemas que afetam a população negra, e, nesse caso específico, a juventude negra no Brasil. Acho que é importante ressaltar, mais uma vez, que o edital para a seleção das organizações da sociedade civil se encontra aberto até o dia 9, permitindo inscrições, tá? Para diversas cadeiras, são 16 cadeiras diferentes para a garantia desses direitos, e é um espaço que permite que a implementação do plano ela seja ainda pautada também pelo controle social, pela participação social, demonstrando que, de fato, é uma política que é construída e que vai ser implementada sob a égide do princípio da democracia. Tem algumas ações do plano que já começam a ser implementadas, é importante frisar isso também. Ainda ontem a gente teve a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, estabelecendo as diretrizes para a utilização das câmeras corporais pelos agentes de segurança pública no nosso país. É uma ação muito importante, era uma das metas prioritárias, das ações prioritárias do Plano de Juventude Negra Viva, né, era a primeira ação prioritária do Plano de Juventude Negra Viva dentro do Projeto Nacional de Câmeras Corporais. Tem ação também dentro das prioritárias, que é o Pronasce Juventude, que ainda não foi completamente implementado, mas que já desponta com 2 pilotos no estado do Rio de Janeiro, em Salvador, e com investimento inicial dentro desses 2 pilotos já de 27 milhões de reais. Né? Também pensar a política de drogas, já que é um fator que afeta também a segurança pública no nosso país, e que é o tipo penal, né? O tráfico de drogas é o tipo penal que mais encarcera a juventude negra no nosso país. Então, a gente está falando também que a gente tem um diagnóstico de encarceramento em massa da população negra jovem no nosso país,
e que a política de drogas a gente já fez também, né? Está em fase de celebração dos termos para pagamento das organizações, um edital com a Secretaria Nacional de Política de Drogas no Ministério da Justiça, aí com aposta de 3 milhões para poder fazer com que essas organizações investam em pesquisa, em diagnóstico, que a gente possa repensar a política de drogas no nosso país, pensando na perspectiva da justiça racial, né? E aí eu estou aqui falando de algumas ações que já foram implementadas, mas eu posso falar também dos Caminhos Americanos, que é um programa de intercâmbio para jovens negros, considerando o eixo sul-sul, né? Então, a gente já vai estar implementando aí no ano de 2024, 3 países, já nessa perspectiva do intercâmbio do eixo sul-sul, com edital aberto, com pessoas selecionadas, também contemplando docentes da licenciatura, que a ideia é que a gente possa trocar experiências na perspectiva do combate ao racismo, considerando o eixo sul-sul, e para que a gente consiga pensar também, a nível global, uma perspectiva contra-hegemônica de combate ao racismo. Então, assim, é um pouco de como se desenhou a implementação, a instituição do Plano de Juventude Negra Viva, como está se desenhando também a sua implementação, né, no âmbito do governo federal, e a gente não ter dúvidas que essa é uma grande política no Estado brasileiro, voltada exclusivamente para a juventude negra no nosso país, e que essa política é uma política que eu não tenho dúvida, né, pela própria mensagem que o presidente Lula passou após o lançamento do Plano de Juventude Negra Viva, que foi na Ceilândia, né, um dos bairros periféricos aqui de Brasília, com grande concentração de juventude negra. E a mensagem que o presidente passou no lançamento foi: o plano está sendo implementado, esse lançamento está sendo muito importante, muito potente, o plano está muito importante e potente também, com muitas ações concentradas, com a transversalidade bem estabelecida, mas eu vou cobrar a implementação dos relatórios trimestrais, que eu quero acompanhar de perto essa política. Então, para a gente saber que essa é uma política prioritária para o governo brasileiro, mas para a gente saber também que ela já começou a ser implementada, que trimestralmente nós vamos estar aí elaborando um relatório para acompanhamento, também a partir do comitê gestor, mas antes da sua instituição, nós já estamos concentrando esforços para a sua implementação e também para a elaboração do relatório trimestral, para que nós possamos também prestar contas, prestar satisfação à sociedade e à juventude negra brasileira. Então, eu me despeço nesse momento por aqui, né, passar a palavra para devolver para a professora Graça e para a Adriana também, para que nós possamos ouvi-las, e aí fico à disposição até 16 horas para que a gente possa fazer o debate, tirar dúvidas, o que for necessário. Muito obrigada, Luiz Paulo. É isso mesmo, vamos ouvir a Adriana e aí a gente abre, né, para participação. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Boa tarde, Luiz. Quero agradecer o convite da professora Graça. É sempre muito legal vir aqui, conversar com vocês, conversar com os alunos da graduação, conversar sobre um tema tão importante que constrói a seção de direitos e consolida, e é uma possibilidade de construir um caminho de consolidação de uma democracia tão frágil como a brasileira, né? Eu vou falar aqui um pouco de um outro lugar. O Luiz falou do ponto de vista do gestor público, né? E é muito importante que ele seja o gestor público, e é fundamental que a gente tenha conquistado hoje, numa democracia um pouco mais ajeitada, ajustada, digamos assim, que a gente tenha consolidado o plano Juventude Negra Viva. O outro plano, a gente conseguiu algumas coisas, mas em seguida a gente teve o golpe. Então, aqui em São Paulo foi o caos, as pessoas não receberam, as coisas não foram para frente. Então, o fato da gente ter conseguido, em um ano de governo, né, acho que foi no primeiro ano de governo, o Ministério ter conseguido articular com os outros ministérios, o que não é uma coisa fácil. A categoria Juventude Negra, ela não está pacificada entre todos os ministérios, entre todos os grupos sociais, e por que estaria, então, num governo de coalizão, como é o governo do presidente Lula, que eu ajudei a eleger, né? A minha organização foi para a rua para defender a eleição do presidente Lula. Então, de qualquer maneira, é fundamental que esse plano tenha sido consolidado e que, nesse momento, a gente se esforce para fazer coro aos estados e aos municípios, acho que aos estados e os municípios também, não tenho certeza, que façam adesão ao plano. É fundamental, nesse momento histórico, que os entes da federação façam adesão ao plano, para que o plano ele consiga se fixar. E aí, a partir da sua fixação,
a gente consiga mensurar aquilo que ele pode melhorar, aquilo que ele foi muito bem, aquilo que ele não foi, aquilo que ele pode melhorar. Então, eu acho que essa é uma coisa fundamental, que a gente precisa fazer a defesa sempre. A gente tem um plano, antes a gente não tinha, então agora a gente tem. A gente pode até criticar, mas o fundamental é que hoje a gente tem. Mas a minha fala não vai falar desse lugar, né, do gestor público. Eu faço doutorado na educação, da Faculdade de Educação da USP, eu sou professora da educação básica, assim, embora durante um período da minha vida eu dei aula no ensino superior, mas eu assumi agora essa identidade de professora da educação básica. Acho importante dizer isso, que é um lugar muito importante, e pouco reconhecido, e que tem muita relação com a trajetória de vida dos meninos negros na sociedade brasileira, e que a gente historicamente nega. Eu integro uma organização do movimento negro, então também eu não falo em nome próprio, o que é importante a gente dizer também, né, que quando a gente pode fazer política de várias maneiras, mas da maneira como a gente entende, é importante a gente construir representação política e ser validado por grupos. Então, eu estou aqui validada por um grupo, que é o UNEAFRO Brasil, que é uma organização do movimento negro, que, por todos os meios necessários, defende a vida da população negra e que, neste momento, a gente tem em torno de 35 núcleos de cursinho popular, distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí, nesses núcleos, tem cursinho popular, que a gente organiza as trajetórias dos jovens negros e periféricos para acessar a universidade, para acessar uma vaga no ensino superior, no ensino técnico, ou mesmo para completar a educação básica no Enseja. E nesse processo, a gente também apoia a ascensão de sujeitos de direitos, de meninos que é difícil na sociedade brasileira a gente se entender enquanto sujeito de direito. Você precisa de aprender sobre isso para você se constituir enquanto isso. E os grupos são importantes para isso. E a UNEAFRO é uma instituição que se dedica a isso, mas a gente também vai para a rua. Quando mata um menino, a gente vai para a rua. Quando tem golpe, a gente vai para a rua. Então, a gente faz muitas coisas. Acho que vocês estiveram mais cedo com o meu farol de milha, que é o Douglas Belchior, que é o nosso dirigente. Então, eu acho que expliquei mais ou menos quem eu sou, né? A primeira coisa que eu quero falar, que quando a gente vai pensar em juventude, a juventude é uma invenção, né? Nem toda a sociedade a gente vai ter essa categoria de juventude. E na sociedade brasileira não é diferente. Se a gente for pegar lá nos anos 60, quem que eram os jovens dos anos 60? Eram os jovens que moravam nos espaços urbanos, que eram brancos e que estavam na escola. Quem não estivesse na escola não era considerado jovem, porque quem não estava na escola estava trabalhando. E uma coisa era ser trabalhador e outra coisa era ser jovem. Jovem estava na escola, jovem frequentava o Centro Popular de Cultura, e isso investia essa sua trajetória de uma série de elementos, de possibilidades. Então, no Centro Popular de Cultura, todo mundo fala aqui, né? Foi um momento maravilhoso da cultura brasileira. Então, você ia ao teatro, você via a grande música brasileira aconteceu naquele período. Então, você era jovem quando você estava vinculado àquele perfil de cultura, aquelas significações. Entretanto, um grande contingente populacional, porque o Brasil era muito jovem naquela época, estava fora da escola, e tinha 15, 14, 16, 17, e estava vinculado ao mundo produtivo. Essa figura, ela não era jovem, ela era trabalhadora, portanto, não precisava ter nenhuma política destinada a essa população. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente perceber, que quando a gente tem ampliação, por exemplo, das vagas das universidades, a criação das universidades no Brasil, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem muito mais universidade do que aqui em São Paulo, né? Tem mais vagas e tal. As universidades públicas, elas já são pensadas a partir da ideia de assistência estudantil, porque a ideia de você ser estudante universitário já estava implicado na ideia de você não trabalhar, você se dedicar exclusivamente ao estudo. Então, você era um jovem branco da universidade, e aí você tinha algum apoio para você estudar, mas não era para todo mundo.
A universidade estava dado já no projeto no início do século XX que não era para todo mundo ter acesso à universidade, certo? Era para aquele grupo, o mesmo grupo aqui em São Paulo, por exemplo, dos filhos da elite cafeicultora que começou a frequentar a Universidade de São Paulo, esse mesmo grupo, mais ou menos, aqui, lá nos anos 60, começa a estar na universidade, eles que acessam o ensino superior, eles que acessam as políticas de assistência estudantil. A assistência estudantil não é uma invenção dos anos 90, que começa, ou dos anos 2000. Ela já existia para um público específico, que não era para trabalhar, era para se qualificar. Então, isso é muito importante a gente pensar sobre isso. E aí, quando a gente vai pensar sobre a ideia de quem são as crianças, qual que é o lugar ocupado pelas crianças negras na sociedade brasileira, a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, isso é uma agenda da população negra, né? A agenda da infância e a agenda da juventude. Aqui em São Paulo, acho que todo mundo já viu uma igreja amarela, que é a Nossa Senhora dos Homens, Nossa Senhora dos Homens Pretos, do Rosário dos Homens Pretos, lá atrás da galeria. E tem a Nossa Senhora das Almas, lá na Liberdade também. Essas duas igrejas, elas são vinculadas a irmandades. Uma delas, a Irmandade, funciona até hoje. As Irmandades Negras, elas foram estratégias de organização da população negra a partir do século XVIII, e essas irmandades, numa sociedade super hierárquica, você ter um grupo que te coloca na sociedade e faz você ser reconhecido a partir de um elemento assim, de referência, tipo a religião, é uma coisa legal, né? Então, você teve muitas irmandades no Brasil como um todo. E uma das coisas que elas faziam muitas coisas, mas tinha uma coisa que era muito interessante, é pensar na morte digna, como que as pessoas negras eram... Como que era a morte das pessoas negras do Brasil, né? Como era a política de velar essas coisas? Então, não tinha. Então, muitas dessas irmandades se ocupavam de ter uma morte digna. A pessoa morria, tem um ritual funerário, porque é no ritual funerário, na hora da morte, que a gente reconhece a dignidade da vida. E um elemento importante, 2 elementos importantes, era assim, recuperar os meninos, as crianças, que foram tiradas das mulheres, ou na lei do ventre livre, ou que a mulher perdeu porque o dono dela vendeu a criança, e essas crianças foram parar no reformatório. Então, a primeira política que você tem organizada, destinada a criança e adolescente, essas categorias que a gente vai falar, a pessoas dessa faixa etária negra no Brasil, são políticas destinadas à contenção, a reforma de comportamento dessa população. A gente vai passando todo o século XX e as políticas destinadas a essa população da infância, das infâncias ou da juventude, são normalmente políticas vinculadas à ideia de segurança pública, à contenção, a entendê-las como um perigo para a sociedade. E nunca são políticas vinculadas à ideia de promoção de direitos. Você não garante acesso a elas, à educação, por exemplo. Você organiza o sistema de educação no começo dos anos 20, no começo dos anos 30, quando a gente organiza o sistema de educação, sem discutir permanência, mas formalmente, a gente não discute quem permanece na escola, porque antes de organizar o sistema educacional, formalmente, pessoas negras acessavam a escola. Quando o Brasil começa a organizar formalmente o sistema educacional, pessoas negras deixam de acessar a escola. Então, há um inverso, elas deixam de acessar a escola. A população negra, ela estuda, mas ela estuda porque ela arranja estratégias para estudar. A Surya Barros, que é uma historiadora da educação da população negra, ela sempre traz esses elementos. A população negra, ela estuda, sempre quis estudar, mas ela construiu estratégias. E eu estou dizendo isso porque as irmandades, isso era uma agenda das irmandades negras. As irmandades negras construíam estratégias para que pelo menos 1, 2, 3 daqueles grupos, e normalmente eram os jovens, acessassem a educação, porque eles entendiam que aquele grupo, 1, 2 figuras acessando a educação, faria com que a sua família, aquele grupo, conseguisse acessar mais direitos. E aqui é muito comum, na experiência aqui de São Paulo, eu falo de São Paulo, né?
aqui em São Paulo, e eu acho que não é só de São Paulo, a quantidade de pessoas ou de famílias que tinham assim um adolescente que lia, e esse adolescente levava a família no médico, levava a família no banco, fazia uma série de serviços para a sua comunidade, porque ele era o único que sabia ler. Isso era uma estratégia que as irmandades defendiam, que elas executavam, né, que elas se organizavam para tanto, e não só que elas se organizavam para tanto, elas organizavam esse acesso, mas esse acesso, ele tinha um elemento fundamental, que é o compromisso com a sua origem. O que é diferente de você falar, estuda aí, faz o que você quiser da sua vida. Não. Você estava inserido dentro de uma comunidade, e aí nessa comunidade você teria esse acesso, e você era formado para você devolver os benefícios que você acessou para a sua comunidade. É um elemento importante. E a gente vai passar todo o século XX, as organizações do movimento negro, mesmo antes da Nova República, elas estão discutindo isso. Elas falam que a população negra, que os negros morrem em virtude da violência do Estado. Elas podem não usar esse nome, violência do Estado, mas eles falam em virtude da violência policial. E quando você chega em 78, com a consolidação, com a criação do MNU, isso fica muito claro, das violações de direitos que estão em torno da fundação do MNU. Você tem os jovens negros que jogavam vôlei e foram impedidos de participar de uma competição porque eram negros e eles eram jovens. E você tem um jovem que foi acusado injustamente de ter roubado frutas, foi preso e passou por uma sova dentro da delegacia e ele morreu. E isso são dois elementos impulsionadores que organizam a luta do movimento negro no final da ditadura, para o final da ditadura militar e início da Nova República. E aí a gente vai passar, por exemplo, nos anos 90, quem organiza o debate? Se você vai ver diversas organizações denunciando as chacinas que aconteciam contra meninos em situação de rua. Quem são os meninos em situação de rua? São esses mesmos, os invencíveis, né? Tem alguns livros que chamam eles de os invencíveis. Que são esses mesmos, se você for fazer uma trajetória, são esses meninos que ficavam no reformatório, são esses meninos a quem se destinava uma política de contenção, uma política de segurança pública, mas jamais uma política de promoção de direitos, que não eram entendidos como sujeitos de direitos em virtude do seu pertencimento racial e, portanto, também por causa do seu pertencimento de classe, evidentemente. Esses meninos, esse debate das crianças em situação de rua, eles estavam, nos anos 90, você vai colocar na agenda das principais organizações, inclusive das organizações que se fundam naquele momento, por exemplo, a UNegro, que é uma organização importante, ela se funda em torno do debate denunciando a violência contra meninos em situação de rua, que não eram entendidos, eles são meninos são meninos de rua, eles não são crianças, eles não são jovens, eles são meninos em situação, hoje a gente fala meninos em situação de rua, né, essa categoria, mas eles são meninos de rua. Essa é a categoria que o Estado brasileiro estabelece para eles, e você começa a ter sistemáticas chacinas, que são, que começam sistemáticas chacinas nos anos 90 em torno desses jovens. Tem a chacina da Candelária, que aí ela vai ganhando mais vulto, porque vai acontecendo em áreas centrais, mas quando elas já aconteciam nas favelas. E aí, quando elas começam em áreas centrais, você teve a redemocratização, e aí você tem um debate de direitos humanos que tem mais força política, pega esse debate, mas não constrói a ideia de juventude negra. Porque podia ter ajudado a construir a ideia de juventude negra, né? Não, ficam organizações importantes de direitos humanos e que discute o ECA. Esquece que as organizações do movimento negro participaram do debate do ECA, que o movimento de meninos e meninas de rua de São Bernardo do Campo
se entendia como uma organização do movimento negro, que ela existe até hoje lá em São Bernardo do Campo, e que ela era fundamental para a denúncia do que acontecia com os meninos em situação de rua. Meio que eles são alijados do debate, porque as organizações do movimento negro têm menos força econômica, de fato, né? O debate sobre combate ao racismo na democracia que se estava nascendo era obliterado, né? Não era um debate. Se hoje é difícil de fazer a construção, por isso que tem que ser muito parabenizada a construção que foi feita do plano do Juventude Negra Viva. Imagina naquela época. E aí você constrói a categoria de meninos em situação de rua, depois do ECA, mas você não constrói a categoria de juventude negra. Só em 2007, que aí a gente tem um caldo de vários tipos de processo, e aí é muito importante a gente dizer do movimento dos cursinhos populares. Eu fiz parte, eu ajudei a construir o movimento, né, da juventude negra, do Encontro Nacional da Juventude Negra, não por cursinho popular. Hoje eu sou de cursinho popular, naquela época eu não era vinculada à universidade, mas esses jovens, eles que estavam ali construindo a categoria política de juventude negra organizada, eles estavam no bojo do debate do acesso à educação. Eles estavam tentando entrar na universidade, eles tinham acabado de entrar, eles estavam discutindo cotas nas suas organizações de origem, nas suas universidades, e aí a gente constrói a categoria. A gente acha que está construindo uma agenda. Hoje a gente sabe que está construindo uma categoria política, né? Como pesquisadora, eu sei que é uma categoria política. Não era nesses termos. A gente achava que estava fazendo uma agenda política de combate à violência contra a juventude negra. Era mais ou menos isso que a agenda propositiva estava colocada. E disso, o que acontece? Uma coisa fundamental. A gente consegue forjar a ideia de juventude enquanto categoria popular na sociedade brasileira. Então, hoje, quando você vai falar de juventude, quando tem os encontros de juventude, até aquele momento, quando ia ter encontro de juventude, a gente forçava a barra para ter a categoria juventude negra. A partir daquele momento, a gente passou a ter vários tipos de juventude do campo, da floresta. Naquela época não eram essas categorias, né? Hoje a gente fala juventude do campo e da floresta. Juventude da periferia, juventude quilombola. Hoje, assim, você vai escrever um documento de movimento de juventude, você tem que identificar quais são essas juventudes. Até aquele momento, a gente não reconhecia no Brasil que existia uma diversidade das maneiras como se vive, como se é o tempo das juventudes, e que você precisava ter garantido direitos mínimos da juventude, e que esses direitos estão vinculados ao direito da reconhecimento da identidade, que estão vinculados ao direito da sua identidade, da identidade sexual, do pertencimento étnico-racial, do pertencimento de classe, né? Se você nasceu no espaço urbano ou se você nasceu no campo, você não tinha esse debate. Então, assim, vocês podem achar, tudo bem, que é uma coisa assim, porque eu participo, eu estou falando, mas é que antes você não tinha. Você tinha um grupo específico que estava vinculado às universidades, porque quais eram as organizações que a gente tinha? Era a UNE, era a UEE, eram as organizações estudantis. E quem pode participar das organizações estudantis? Quem estuda. E quem estuda e não trabalha, porque é uma dinâmica da política, tem uma dinâmica igual de uma política, você ser presidente da UNE é igual você ser presidente do PT, ou do PCdoB, só que é dos estudantes, do ponto de vista da dinâmica que você leva da sua vida. Antes, você não tinha esses grupos nesses lugares. Hoje, você olha para esses espaços estudantis, você vê uma maior pluralidade de origem das pessoas que estão ocupando esse espaço. Mas isso não aconteceu sem nenhuma luta, certo? Inclusive, assim que a gente reivindica o Conselho Nacional da Juventude,
toda a organização e toda a agenda do conselho estava foi construído pelos jovens negros. Quando o conselho foi construído, a gente teve direito a um assento. E é um assento que dizia respeito à nossa identidade, exclusivamente. Por exemplo, isso é uma questão importante da gente saber. Eu estou dizendo isso, eu não sei quanto tempo eu já falei. 20 minutos, tá bom. Porque a gente tem uma lei que foi conquistada em 2003, que é uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade. Tem duas leis que eu acho que são fundamentais para trajetórias das juventudes. 3, que é o Estatuto da Juventude, que é a história do Estatuto começa no Conselho de Juventude, e que é muito importante a sua existência, embora ela seja pouco operacionalizada. Por exemplo, lá no Estatuto da Juventude, está colocado que toda política que for ser planejada, ela precisa levar em consideração a juventude. Então, os jovens precisam participar. E, sobretudo, os jovens que sejam pertencentes, por exemplo, aos quilombolas. Você não pode nunca pensar uma política, por exemplo, a escola cívico-militar, tinha que ter o debate com os jovens quilombolas. Embora aqui em São Paulo não vai para... eles sabem disso e lá como que se chama? Na lei, não vai passar pelas escolas quilombolas e nem pelas escolas indígenas. Mas se ela fosse passar, ela precisava. Tem questões importantes do Estatuto da Juventude que a gente não conseguiu se apropriar ao longo do tempo, mas que são muito importantes do ponto de vista de você pensar quem são as juventudes no Brasil. O Estatuto da Juventude ele deixa muito explícito que a juventude ela é diversa. A juventude ela não vive só no espaço urbano, ela vive no campo, na floresta, ela tem dinâmicas singulares a partir das suas comunidades de origem. Outro elemento importante foram as cotas raciais, quem fazia a ação direta das cotas raciais eram os jovens negros. Quem se amarrava na frente do Congresso ou no Largo São Francisco não eram as pessoas mais velhas. Quem ficava amarrado lá eram os jovens. Quem ocupava a reitoria da Universidade de São Paulo para discutir ação afirmativa, quem tomava greve, que tinha uma agenda e de repente virava agenda para esse debate, eram os jovens negros. Então, os jovens negros tiveram durante todo o ano 2000 um compromisso de debate e de conquista para a sua população, para suas comunidades de origem. E, para além disso, e aí é uma coisa muito importante, a gente tem uma lei que fala sobre a história e cultura brasileira nas escolas, que é a Lei 10.639 de 2003, e a gente tem as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Essas duas legislações garantem que duas coisas fundamentais e estruturais. Primeiro, que todas as pessoas que estão inseridas dentro do sistema educacional brasileiro, sejam nas escolas públicas ou particulares, ou confessionais, ou comunitárias, elas têm o direito de aprender sobre história da África e afro-brasileira. Elas têm o direito de aprenderem a ser antirracistas. Ponto pacífico. Todo mundo que está na escola tem esse direito. E, portanto, é dever do sistema de ensino trabalhar para isso. Mas ela tem um outro elemento fundamental, que é o outro eixo, que é o eixo que a gente esquece, que é o eixo de trabalhar a partir da equidade racial. Existem desigualdades dentro do sistema de ensino que são construídas a partir da ideia de raça. Por exemplo, no Brasil, a gente precisa, de acordo com a LDB, aos 4 anos de idade, todo mundo é obrigado a estar na escola, certo? Só que cerca de 10% dos meninos negros entram na escola com 8 anos. Depois disso, não há nenhuma política destinada para regularizar essa situação dele dentro do ensino do sistema educacional.
o que a gente observa, por exemplo, é que eles começam a reprovar no 5º ano, que eles começam a cair do sistema de ensino no 7º ano, e já no ensino médio, meninos negros são a minoria dos estudantes. Por outro lado, no 7º ano, com 12, 13 anos, eles começam a ser atendidos pelo sistema socioeducativo. Eu estou desenhando para vocês uma trajetória de um perfil de atendimento necessário vinculado a jovens negros, como o Estado brasileiro atende jovens negros dentro do sistema de ensino. A gente vai dizer assim, ó, a população negra tem uma trajetória irregular na educação básica. E a gente fala lá do ensino médio, mas se é uma trajetória, se eu estou muito cansado aqui, ó, nos primeiros passos, quando chego lá no final da trajetória, eu nem chego, né, no destino final. Então, tem um problema grave nos 7º, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental. E aí eu vou falar uma coisa que eu sinto, é que a gente não pensa em políticas de consolidação da permanência dos estudantes negros no Brasil a partir das evidências científicas. A gente já tem aí vários elementos construídos ao longo da história que demonstram, por exemplo, como que a gente deve formar uma turma-classe. Como que, historicamente, se forma uma turma-classe? Dos melhores para os piores. Auschwitz. Quais são os elementos, do ponto de vista da ciência, que organizam esse perfil de classe? Não tem. Aí você pega e coloca o melhor professor para a classe melhor e o pior professor para a classe pior. Aí fica aquele caos. Agora, a gente tem evidências que demonstram que a diversidade do desenvolvimento cognitivo potencializa o desenvolvimento de todo mundo. Então, por que se a gente tem esses elementos, por que a gente não forma essas turmas? Porque, normalmente, as crianças negras estão nas turmas piores. Sobretudo, os meninos negros que depois vão cair do sistema no 7º ano. Outro elemento fundamental, a gente tem falado da ampliação do tempo de permanência das crianças na escola. O Brasil é um dos poucos, vou falar uma coisa que eu acho ruim falar, porque eu acho bem colonial, mas vou falar. Nos países desenvolvidos, as crianças não ficam 4h30 na escola, eles ficam mais tempo. As crianças no Brasil precisam ficar mais tempo na escola, a gente precisa dar um jeito nisso. Não estou dizendo que ela precisa ficar mais tempo aprendendo português e matemática, mas elas precisam ficar mais tempo na escola. E a gente tem que arranjar uma saída. Não tem dinheiro para isso, né? O que a gente sabe, o que o Haddad tem dito, não tem dinheiro para ampliar o tempo de permanência de todos os alunos da escola. Se a gente sabe quais são os grupos mais vulnerabilizados no sistema de ensino, por que a gente não faz uma política de ampliar o tempo de permanência das crianças que são mais vulnerabilizadas? Isso é um elemento fundamental para a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes negros na educação básica. Existe uma política no Brasil falando sobre alfabetização na idade certa. Eu queria saber qual que é a idade errada para a gente aprender a ler, escrever, e ler livros de literatura, enfim, né? Tirando essa piadinha, o fato é que essa política de alfabetização da idade certa, ela estabelece uma trajetória de desenvolvimento única, e aí ela vai estabelecer essa trajetória a partir de princípios neurológicos e biológicos, e ela vai dizer, tem que ensinar, tem que aprender a ler e escrever até os 2 anos de idade. O padrão do desenvolvimento cognitivo estabelecido não é o da criança negra que mora lá no Sapé e que está agora correndo no inferninho perto da minha casa, ali no Butantã. Não é. Não é. Normalmente é dos netinhos das professoras que dão aula nas grandes universidades brasileiras e que foram assessoras do Mário Covas. Né? Elas estabelecem esse padrão. Aí os nossos meninos
não conseguem se alfabetizar no segundo ano na escola. Aí o problema vira deles. O problema vira da escola, não vira da política. Uma política que estabelece um padrão único de desenvolvimento cognitivo a partir de princípios neurológicos e biológicos é uma política eugenista. É uma política que começou a organizar o sistema de ensino no Brasil lá nos anos 20 e que foi gestada no final, que foi trazida para o Brasil no final do século XIX. Portanto, é uma política racista. Então, uma política de preservação das vidas e ascensão de direitos da população negra, dos jovens negros, é uma política que garanta o processo de alfabetização de acordo com as suas trajetórias de vida. Que garanta, por exemplo, no Brasil, só 10% do sistema carcerário tem turmas classes de EJA. No sistema carcerário, as turmas são de EJA mesmo, porque eles já são adultos. Só 10% tem. E 54% das pessoas encarceradas no Brasil não concluíram a educação básica. E 74% são meninos de 18 a 29 anos e negros. Então, a educação, ter acesso à educação, ao menos a conclusão da educação básica, é uma variável fundamental de acesso à garantia de direitos, de ascensão de direitos da população negra no Brasil, de jovens negros. São os jovens negros que não se alfabetizam. São os jovens negros que estão hoje nas salas da EJA. Hoje, no Brasil, quem frequenta a EJA, na sua maior parte, são pessoas que têm de 15 a 24 anos. Como que um menino de 15 anos está numa turma de EJA? Por que ele está numa turma de EJA? O que aconteceu na trajetória escolar dele? Porque ele entrou na escola. Ele entrou na escola nos anos 2000. E a gente não conseguiu dar conta. Eu só vou encerrar para dizer que é muito difícil fazer esse debate de maneira mais consolidada e assertiva, dizer que é um desafio muito grande construir política pública nesse nível, e eu preciso dizer uma coisa importante. Nós precisamos, enquanto grupo, assim, né, que a gente acredita no governo Lula, fazer uma pressão para que o Bola de Meia encare que a categoria nos espaços urbanos a categoria é um elemento importante para acessar o programa, porque ele trabalha apenas com o critério do Bolsa Família, do CRAS lá, é importante, que é super importante, é legal, mas nos espaços urbanos os meninos são negros. Um elemento, né, que complexifica o debate é o fato da variável de raça. É importante. E o Bola de Meia não leva isso em consideração, mas ele leva indígena, ele leva quilombola, porque eles estão fora do critério do Bolsa das questões vinculadas ao Bolsa Família lá do CAS. Mas ele não leva em consideração o critério racial, o que é uma coisa muito importante do nosso ponto de vista. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Eu vou combinar um pouquinho aqui como que a gente pode seguir, porque o Luiz Paulo tem que sair em 15 minutos. Confere, Luiz? E aí eu acho que a gente podia fazer o seguinte, se todo mundo achar que está bom assim, se a Adriana concordar, a gente podia ver questões mais diretamente direcionadas para o Luiz, a gente ouve as questões, aí eu dou a palavra para ele, ele faz a fala dele, aí dentro do tempo possível para ele, e depois a gente continua mais um tempo com a Adriana, pode ser? Então, vamos lá, quem é que tem questões para o Luiz? Acho que mais diretamente. Alguém quer se manifestar? Alguma questão? Você tem que pegar o microfone e vir aqui, lembra? Por causa da câmera. Então, Elisa.
Oi, Luiz. Então, acho que eu sou Elisa, sou aqui do núcleo, né, do NUPEDES. Queria agradecer sua presença, sua participação, e dizer que a gente estudou, né, um pouco o programa, e ficamos com uma questão que queria te ouvir um pouco, depois também, se você puder comentar, Adriana, tiver informações sobre isso, enfim, de como é que vocês estão acompanhando, avaliando, porque a implementação, os caminhos de implementação do programa em São Paulo. Acho que a gente tem tido uma preocupação que muitas políticas induzidas hoje pelo governo federal, a gente tem tido uma dificuldade na sua efetivação, na sua implementação no estado de São Paulo e município de São Paulo, né? E aí, por conta disso, eu queria saber um pouquinho dessa parte, tá bom? Mais alguém quer falar diretamente com o Luiz? Não, acho que ele tirou foco. Eu não sei se ele... Acho que ele caiu, será? Não, estou aqui. Eles mudaram o layout aqui da tela, estou em dúvida. Acho que não ligou aqui o microfone. Elisa, ajuda aqui. Agora ele tem pilha nova, ele vai funcionar. Boa tarde, Luiz, e pessoal aí. Eu estou com a dúvida, pode ser também, para você também. Veja bem, existe o ECA, né? Instituto da Criança e do Adolescente. Para a lei brasileira, o adolescente é considerado de 15 até 18 anos, que pega uma parte de jovens também, porque jovem vai de 15 a 29 anos, então pega uma parte de jovem. Então, no ECA, a minha dúvida é o seguinte, já diz aqui, ó, parágrafo 1, os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, tudo isso, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, criar uma lei para jovem negro, para mim, já é uma superposição, porque já existe aqui uma proteção da lei. Não sei, eu estou falando assim, mas eu gostaria de saber qual a diferenciação para ser só para negro, quilombola, porque aqui já está incluso, ao meu ver, né? Mas alguém, nós estamos conferindo aqui. Luiz, você está ouvindo, é isso? Porque a gente não está te vendo, tem gente que acha que você caiu. Estou ouvindo perfeitamente, professora, só não estou aparecendo no... Isso, então tá bom, mas vamos seguir, então, para aproveitar o seu tempo conosco. Voltou? Pronto. Voltou, obrigada. Então, mas eu ia comentar, enquanto eu vejo se tem mais alguém, eu só ia comentar, assim, que eu achei bom ouvir vocês dois, assim, primeiro o Luiz, a gente também olhou um pouco o programa, né, estudou um pouco lá para conhecer, e aí ouvi a Adriana, e a gente vai vendo, assim, que é um cruzamento necessário, mas difícil, né? Porque, e acho que uma das características do plano que você salientou, o fato de ter os 16 ministérios, de pensar a transversalidade da questão, eu acho que ajuda a responder algumas das questões que dos temas, né, dos problemas que a Adriana foi apontando. Então, eu queria observar isso, quer dizer, eu acho que tem, até enquanto desenho do programa, ele tem essas possibilidades, e eu acho que agora nós temos que um pouco, talvez, né, acompanhar mesmo, como você diz, fortalecer aí a participação, o controle social, para ver como é que a gente realmente garanta, né, que essa política continue se desenvolvendo, seja realmente implementada e que ela caminhe aí nessa direção. Mas eu estava observando um pouco isso, porque eu acho que, não sei, como é que a gente responderia a tantas questões importantes que a Adriana falou, né, que em alguma medida eu acho que o programa pode responder, mas fica aí o desafio. A gente tem a pergunta da Yara ali, e o Henrique também? Só.
Então, eles vão falar rapidinho a pergunta deles, e se mais alguém tiver, já vai se preparando, porque daí para a gente ter um tempinho que o Luiz aproveite aí para responder. A câmera é ali, a gente... Tá. Boa tarde. Primeiro, agradecer a fala de todos os convidados. Acho que, de fato, enriquece o nosso debate aqui. E aí, a minha questão é para ambos os candidatos... Os candidatos, ótimo. Também. Para ambos os convidados. E é no sentido de resgatar também o cenário que a gente está fazendo esse debate, o cenário que a gente tem produzido essa discussão enquanto universidade. Então, a minha questão é como que vocês veem o papel da universidade nessa luta, nesse processo, inclusive, de consolidação da política e das políticas de igualdade racial. Então, eu queria ouvir um pouquinho nesse sentido, para a gente, inclusive, se pensar aqui enquanto núcleo de políticas públicas e desigualdade social, mas também, antes disso, enquanto pós-graduação e universidade. Na verdade, boa tarde. É mais uma questão que eu fiquei pensando ali com Yara, né? Pensando que a gente está no mês de maio aí, que a gente debate muito sobre a questão da luta antimanicomial, apesar disso ainda aparecer enquanto uma demanda transversal, até mesmo aqui na universidade, na semana que foi organizada. Eu fico pensando porque hoje a gente tem, por exemplo, como resultado aqui na cidade, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade, como um todo, dos processos de institucionalização dos corpos negros e da dificuldade da gente promover políticas de desinstitucionalização no âmbito da saúde mental. Hoje, a maioria dos corpos que ainda estão institucionalizados em instituições manicomiais, em sua grande maioria, é da população negra. E uma das principais dificuldades que se apresentam no resultado da pesquisa realizada pela doutora Sônia Barros, que está aí no Ministério da Saúde junto com vocês, é justamente um dos pontos que ela coloca que é apresentado pelas instituições é o processo de ressocialização da população que hoje está institucionalizada. Dentre esses pontos que são trazidos, a questão do alto índice de analfabetismo, como foi trazido pela colega, e também da dificuldade do acesso ao emprego formal, entre outras questões, devido justamente a esse processo da educação. E aí, nesse sentido, eu queria pensar, já que isso não fica muito explícito no plano que é apresentado do Juventude Negra Viva, como é que vem sendo pensado, por exemplo, essas articulações desse projeto interministerial no sentido de pensar o projeto de desinstitucionalização da população negra, entendendo de que hoje, boa parte da população que está hoje institucionalizada, seja através do sistema prisional, mas em sua grande maioria, nas instituições manicomiais ainda são corpos negros aqui, né? E pegando um pouco dessa estatística que a colega traz e articulando com a pesquisa da doutora Sônia, a gente entende, por exemplo, que a educação, por exemplo, é uma das saídas, políticas de educação, por exemplo, é uma saída para isso. Mas, assim, o que é que vem sendo pensado, se algo já foi começado a ser pensado enquanto dentro desse projeto interministerial que vocês apresentam aqui hoje para a gente? Leandro, vamos lá rapidinho, que daí eu vou passar para o Luiz, para ele ter tempo de responder aí alguma coisa, pelo menos. Boa tarde, eu sou o Leandro, eu sou ex-aluno aqui do NUPETS também. Queria agradecer o Luiz e a Adriana pelas falas. A minha pergunta vai mais no sentido, acho que só de ouvir um pouco mais da iniciativa também. Aqui foi agora, peraí. Um pouco mais entender de como que o programa, né, Juventude Negra está se pensando nessa relação com 12 anos, né, não querendo aqui também já... Não querendo sofrer um pouco antes por antecedência, mas querendo entender um pouco de se vocês têm mecanismos pensados de garantir que isso se torne uma política, né, de Estado, não só de governo, considerando aí próximas eleições, enfim, próximos desafios aí que nós temos pela frente. Muito obrigado novamente. Luiz, a palavra é sua. Fique o tempo que você puder e responda o que você conseguir. Não quero atrapalhar aí a sua agenda, mas a gente quer muito te ouvir ainda. E aí, Adriana. Certo, professora. Primeiro, vou agradecer pelas perguntas, tá? Vou tentar dialogar com o conjunto das perguntas aqui e ver se eu consigo responder a todas. Vou começar aqui um pouco com o questionamento da Elisa, né, de como é que está a implementação da política do Plano Juventude Negra Viva no Estado de São Paulo. Eu acho que é importante a gente colocar
e é algo que é sempre complexo na elaboração das políticas públicas. A gente vive num estado onde você tem a autonomia dos entes federativos, né? E essa divisão muito bem estabelecida daquilo que é a autonomia política administrativa dos municípios, a autonomia política administrativa dos estados e a autonomia política administrativa da União. Então, a gente assume uma série de compromissos no âmbito do Plano Juventude Negra Viva, que são a partir das competências e daquilo que está pronto e programado para execução a partir do Plano Plurianual do Governo Federal. Acho que isso é um ponto para a gente colocar. Óbvio que essas políticas elas são executadas em dado estado, em dado município. A política ela acontece concretamente em algum lugar, pensando do ponto de vista geográfico. Mas quando a gente está falando de responsabilidade administrativa, e acho que esse é um ganho do plano, porque muitas vezes a gente sabe, acho que a gente não tem que botar pano quente nisso, que tem administrações, tanto estaduais quanto municipais, que elas têm afinidade com essa política, e que administrações que não têm nenhum tipo de afinidade com essa política e que não querem estabelecer e implementar uma política desse tipo, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que dialogar com muita maturidade e com muita honestidade. Então, nesse sentido, o decreto 11.956, que institui o Plano de Juventude Negra Viva, ele prevê o Instituto dos Acordos de Adesão. Então, a gente convida, e aí a gente já está oficiando todos os estados, e a ideia também é que a gente possa oficiar o conjunto dos municípios. Talvez a gente demore um pouquinho de tempo, porque são mais de 5.500 municípios aí pelo Brasil, mas a gente está provocando os estados para que os estados façam adesão ao Plano de Juventude Negra Viva formalmente, por meio de ofício, né, encaminhado pelo Ministério da Igualdade Racial em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência para os governadores. Então, a partir desse acordo de adesão, a gente tem aí o estabelecimento de responsabilidades recíprocas, tanto da União quanto dos estados, ou tanto da União quanto dos municípios, para que nós criemos instrumentos de colaboração para a implementação do Plano de Juventude Negra Viva. Aí vou dar exemplo da pauta de educação, por exemplo. A gente sabe que a educação de ensino fundamental e médio vai estar aí na competência administrativa dos estados e dos municípios, né? Com rara exceção constitucional, do Instituto Rio Branco, que tem previsão constitucional, mas, em regra, essa competência do ponto de vista da educação, do ensino fundamental e médio, ou do ensino básico, né, de modo geral, está sob a competência dos estados e municípios, né? Então, a gente precisa dialogar com essas unidades das federações para que a gente consiga estabelecer mecanismos, de fato, da implementação do Plano de Juventude Negra Viva, também no âmbito municipal e no âmbito estadual. A gente sabe que a gente consegue promover medidas, um exemplo, pensando a segurança pública, como foi a portaria lançada no dia de ontem, né, sobre o estabelecimento de diretrizes para a utilização das câmeras corporais. Foi lançada ontem a portaria, salvo engano, 645 do Ministério da Justiça, né, sobre a utilização das câmeras corporais. E a gente não pode obrigar os estados a estabelecer, a utilizar essa política. Mas acho que o Ministério da Justiça, por exemplo, teve uma acentuação importante na portaria, que também é condicional ao repasse de alguns recursos à obediência dos estados, né, à portaria e às regras que a portaria está delimitando para a utilização das câmeras corporais. Então, acho que existem mecanismos que a gente pode utilizar para que essa política ela seja também implementada pelas administrações estaduais e pelas administrações municipais, mas é importante a gente observar que, pensando no Pacto Federativo que é estabelecido no Brasil, a gente vai precisar também de criar elementos de convencimento entre os governos, e aí o nosso instrumento para a implementação conjunta são os acordos de adesão, né? Eu não posso falar ainda, mas muito provavelmente no dia 3 a gente vai estar assinando acordo de adesão aí para o Estado, para a implementação do Plano de Juventude Negra Viva. Eu não posso falar ainda qual Estado só, porque estou só aguardando a confirmação, né? Mas tendo a confirmação, a gente já divulga e provavelmente vocês vão ver aí também publicizado nas redes, no site do Ministério da Igualdade Racial. Mas é muito nessa perspectiva da autonomia que o ente federativo tem, os entes subnacionais têm, né? E também da responsabilidade que esses entes subnacionais têm. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque a gente está aí também no patamar da política de forma mais ampla, né? Para além da política pública. E aí, quando eu coloco isso, é porque quando a gente evoca a participação da sociedade civil, aí sem em momento nenhum fazer transferência de responsabilidade, é porque a gente sabe que esse controle social que é feito pela sociedade civil também estimula que os estados e os municípios, e também a União, né, a gente não está se furtando de fazer autocrítica, assuma compromissos que são voltados para as populações que têm necessidade de ser destinatárias de determinadas políticas públicas. No caso do Plano de Juventude Negra Viva, a gente tem a União assumir essas responsabilidades, mas a gente vai precisar também
tanto pelos esforços do governo, como também pelos esforços da sociedade civil, fazer com que os entes federativos subnacionais também façam adesão e, junto conosco, implementem, né, as políticas que estão sob a sua responsabilidade e autonomia político-administrativa e que estão aí desenhadas no âmbito do Plano de Juventude Negra Viva. Eu não sei se eu consegui responder, Elisa, mas é muito nesse sentido também, da garantia da autonomia política-administrativa. Vou abrir a câmera aqui de novo, fechou, perdão. Da autonomia político-administrativa dos estados e dos municípios, mas também da disponibilidade inteiramente do governo federal para se colocar como propulsor dessas políticas também nos estados e nos municípios. A gente está colocando nossa equipe técnica à disposição para que os estados e municípios também possam elaborar seus planos, tanto estaduais quanto municipais, relacionados à juventude negra viva, né, para poder garantir direitos, reduzir vulnerabilidades, principalmente reduzir a violência letal que acomete e afeta essa juventude. A segunda pessoa que fez a pergunta, que mencionou que ela não se identificou, mas eu queria muito dialogar com ela, que ela coloca como se tivesse a existência de uma sobreposição do que está colocado no Plano de Juventude Negra Viva com o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que ele já garante, né, essa perspectiva da equidade, da igualdade de direitos, independente de raça, enfim. Primeiro, eu queria colocar que esse também já é um direito preconizado pela Constituição Federal do Brasil, né? Acho que todos são iguais perante a lei, independente de distinção de raça, cor, origem, né, orientação sexual. Eu acho que é importante a gente frisar duas coisas. Primeiro, que a gente vive num país que é estruturado pelo racismo, né? Acho que isso é um ponto que precisa ser pacífico para que a gente consiga construir qualquer tipo de política pública no Brasil. E quando a gente tem um país que é estruturado no racismo, nós precisamos fazer políticas diferenciadas e voltadas especificamente para a população negra. A gente não pode pensar política de forma universalista nem generalista para atender pessoas que se encontram em condições distintas dentro da nossa sociedade. O princípio da igualdade, ele prega justamente que a gente consiga colocar ações desiguais na medida em que essa desigualdade existe. Então, se a gente tem uma população negra que sofre por desigualdade, que sofre pelo racismo estrutural, que sofre pela distinção social que lhe é feita a partir dos critérios raciais, a gente precisa elaborar políticas que também tenham essa distinção como elemento central na sua implementação, sob pena de nós não conseguirmos corrigir essa mazela social do racismo. Acho que esse é um ponto. E um terceiro ponto também é a gente pensar, uma coisa é você assegurar ou criar direitos a partir de diplomas legais. E outra coisa é você constituir políticas que deem conta de implementar ou de assegurar esses direitos na prática, né? Eu acho que existe uma diferença, além da questão etária, né, do que se propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que ele colocou bem isso também na pergunta dele, mas eu acho que é preciso a gente entender que uma coisa é a gente constituir direitos legalmente, por meio de normas, por meio de instrumentos normativos, seja eles qual for. Outra coisa é a gente fazer com que a gente institua políticas que sejam capazes de assegurar e garantir a implementação desses direitos. E acho que o Plano de Juventude Negra Viva se propõe a isso, por meio das medidas, ações, metas que estão aí desenhadas nos seus eixos. Mas eu acho que mais do que isso é a gente pensar, nós não vamos conseguir corrigir nem diminuir as mazelas do racismo se nós não conseguirmos pensar a política de forma diferenciada e específica para a população negra. Eu acho que isso é o começo, o início. Eu vou falar nessa palavra com muita cautela, porque é uma palavra que é muito cara para mim, que também vem de origem de militância do movimento negro e que também sou ativista das causas raciais, que é o início de um processo de reparação que a gente pode ter no Brasil. A gente pensar a população negra de uma forma distinta para que a gente comece a pagar a essa população um pouco da gigante dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com ela. Em relação à terceira pergunta, não é nem a terceira pergunta, né, um pouco do que a professora Graça colocou, que é essa perspectiva do controle social. Eu costumo dizer, professora, que o Plano de Juventude Negra Viva e qualquer política de promoção da igualdade racial, ela é fruto da inquietação, do questionamento dos movimentos sociais. Eu nunca vi na história desse país uma política de promoção da igualdade racial, uma política que se destina a qualquer população vulnerável nesse país, que tenha sido pura e simplesmente uma política da dádiva do gestor. Seja em qual governo, o mais progressista que seja, nós não temos uma política da dádiva, até porque a gente vive num regime, num sistema que se pauta pelo capitalismo, que necessariamente é um sistema que vive da desigualdade, né? Então, acho que a correção dessas desigualdades, ela perpassa necessariamente pela participação social,
pelo controle social, e toda a política que a gente implementa, a existência do Ministério da Igualdade Racial em si, ele é fruto de uma demanda histórica dos movimentos sociais negros organizados. O Plano de Juventude Negra Viva, ele é fruto de uma demanda e de uma luta histórica dos movimentos sociais negros organizados e também dos movimentos de juventude. Então, acho que é preciso a gente frisar isso para que a gente, de forma assertiva, pontue e coloque que não existe política de promoção da igualdade racial sem que nós possamos fortalecer o controle social e sem que nós possamos, de fato, construir essas políticas a partir de uma perspectiva dos princípios da democracia e pensando no princípio da democracia enquanto inclusão, de fato, de todos e todas na sua participação, porque muitas vezes as políticas vestem a roupagem de democracia, mas não contam com a participação, principalmente da população negra, dos povos e comunidades tradicionais e de mulheres, que eu acho que são as populações que se encontram, talvez, em níveis de maior vulnerabilidade no nosso país. Para dialogar um pouquinho com a Yara, que ela fala do papel da universidade, né, nessa luta, nas políticas de promoção da igualdade racial, acho que é muito importante que a gente diga, Yara, assim, que a universidade ela tem um papel fundamental. Né? Acho que durante muito tempo, acho que a gente não tem como se excusar dessa observação também, as universidades foram um espaço branco, embranquecido, né, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, até porque os negros não podiam nem acessar a educação, né? Então, acho que no Brasil, pensando no seu aspecto fundacional e o período, inclusive, pós-abolição, a gente tinha as instituições de educação como espaços de privilégio único exclusivamente para pessoas brancas, né? Então, a gente tem, primeiro, essa perspectiva de uma reparação também a partir das universidades, e que eu acho que a Adriana colocou algo, não necessariamente sobre as universidades, mas sobre a educação, que muitas vezes a gente pensa o acesso, né? Ou seja, em determinado momento a população negra ela consegue acessar as instituições de ensino, mas muitas vezes a gente não consegue pensar a permanência. Então, a gente pensar também quais são as políticas de assistência estudantil que as universidades podem colocar e implementar também para a permanência de pessoas negras nas universidades. E a gente pode pensar jovens negros de periferia, a gente pode pensar jovens negros quilombolas, jovens negros de povos e comunidades tradicionais, de candomblé, né? Nós pensar a perspectiva de jovens mães negras também, que muitas vezes têm que abandonar os estudos porque não tem uma creche para deixar seus filhos, né? E tem esse conjunto de assimetrias que precisam ser corrigidas para a gente pensar também a importância do papel da universidade. Eu estou falando na perspectiva do acesso e da permanência dos alunos, mas também a gente pensar qual é o papel da universidade na sua perspectiva extensionista, né? Como é que as universidades vai fazer para chegar até as pontas, aos rincões desse país, onde a população negra se encontra, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, e devolver para essa população o conhecimento que a universidade tem e que foi adquirido a partir da vivência do estudo da sociedade, muitas vezes, dessas populações também, né? Então, muitas vezes, a gente bebe na fonte das tecnologias sociais que são pensadas e desenvolvidas em comunidades tradicionais, nas comunidades periféricas, e muitas vezes a gente não se preocupa em devolver esse conhecimento, ou muitas vezes em articular, fazer, pensar atividades de extensões que inclua, de fato, as populações negras e a população negra jovem também, as populações periféricas. Então, acho que é algo que a gente pode desenvolver em relação às universidades. Eu acho que a gente tem avançado muito em relação às universidades, eu acho que a gente tem, talvez, um novo pensamento nas universidades que faz com que nós possamos cada vez mais incluir pautas que antes não perpassavam na perspectiva da pesquisa e da extensão, e aí não por falta de estudos, não por falta de autores, mas porque a gente sabe que quebrar as barreiras do racismo exige muitas vezes muito esforço, né, e muito tempo histórico de luta. Mas eu acho que a gente tem avançado muito nessa questão e as universidades têm tido papel aí também fundamental no avanço das políticas de promoção da igualdade racial. Eu vou tentar dialogar aqui rapidão também com o que o Henrique colocou, né, da perspectiva antimanicomial, e dizer, Henrique, assim, o plano, e foi uma das coisas que mais surgiram na caravana participativa para a elaboração do Plano de Juventude Negra Viva, foi a perspectiva da saúde mental da população negra, né? Nós temos, por exemplo, cada vez mais jovens negros que são, eu vou dizer vítimas, porque para mim é uma perspectiva de vítimas de suicídio, né? E também de adoecimento mental, porque eu acho que não dá para a gente pensar essa perspectiva do adoecimento mental e da política manicomial numa perspectiva que não seja a partir de uma leitura social da realidade, né? Eu acho que a nossa sociedade
e a forma como a nossa sociedade se desenha e pensa a perspectiva racial, em regra, né, pensando o racismo ainda como elemento estrutural, ela é uma perspectiva que é adoecedora. As pessoas pretas têm adoecido por conta do racismo, o racismo é um elemento de adoecimento, e a política manicomial é uma política de fato, e como você colocou, da institucionalização, que não dá só a partir não se dá somente a partir da perspectiva do encarceramento em massa, mas se dá também a partir das outras instituições públicas que restringem determinada dimensão à liberdade dos corpos negros, são políticas que muitas vezes não têm dialogado bem com uma construção antirracista, uma abordagem diferente, uma abordagem ainda colonial ou neocolonial da sociedade brasileira. Mas eu digo isso para dizer que essa foi uma pauta que surgiu muito durante o período das caravanas participativas e que nós temos, dentro do plano, métodos relacionados à saúde da população negra, algumas ações relacionadas também à saúde da população negra e à saúde psíquica da população negra também, aí estabelecidas com o Ministério da Saúde, mas nós não temos dúvida que nós temos muita coisa a avançar nessa pauta, muito direito a assegurar nessa pauta, e acho que esse plano ele não é, talvez, o bastante para a gente conseguir suprir todas as lacunas que estão estabelecidas na sociedade e pagar todas as dívidas que estão estabelecidas na sociedade. Eu acho que isso vai demandar muito tempo histórico, mas eu não tenho dúvida que nós estamos aí abrindo uma porta gigantesca para que a gente possa aprofundar os debates necessários e para que a gente possa implementar novas políticas também, e também receber críticas, né? Eu acho que as críticas são importantes para que a gente amadureça o exercício da construção e da implementação da política pública, né? E o Leandro perguntou também como é que a gente dialoga com essa relação. Tem hora que o microfone do Leandro cortou um pouquinho para mim, mas eu entendi que era como é que a gente pensava essa perspectiva dos 12 anos de plano para que ele não fosse uma política de governo e sim uma política de Estado. Né? Se eu não me engano, a síntese da pergunta foi essa. E aí, Leandro, vou dizer para ti que quando a gente pensa 12 anos do Plano de Juventude Negra Viva, é justamente para que esse plano ele possa atravessar governos, né? Para que ele, de fato, se configure numa perspectiva mais estadista do que ele seja pensado a partir de um governo A e que, depois dos 4 anos de governo, essa política termine. Né? Não é essa a nossa perspectiva. De fato, o nosso pensamento é que essa política seja uma política de Estado, que atravesse minimamente 3 governos, que a gente espera que continue sendo eleito democraticamente nesse país, para que a gente consiga pensar o Plano de Juventude Negra Viva, de fato, como algo um pouco mais extenso, e para que a gente possa avaliar, depois desses 12 anos e também ao final de cada ciclo de 4 anos de implementação, como é que está sendo a eficácia, quais estão sendo os resultados, quais são as correções que a gente precisa fazer. Tá? E eu repito, nós estamos abertos à crítica e fazemos autocrítica todo o tempo, né? Para que a gente consiga cada vez mais aperfeiçoar a política e para gerar também cada vez mais resultados para a população negra jovem. Então, acho que é um pouco do que eu queria dialogar com as perguntas. Vou novamente agradecer pelas perguntas, vou novamente agradecer pelo seminário, parabenizar a Adriana pela fala. A Adriana é uma querida, ela coloca desse lugar de fala dela dos movimentos sociais, mas ela teve uma grande participação também do ponto de vista da gestão, a partir da SECADI, né, e colaborou também no nosso grupo de trabalho interministerial. Então, eu queria parabenizar a fala e saudar mais uma vez essa mesa e essa iniciativa da PUC, né? O microfone está fechado, professora Graça. É que são 2 microfones para a gente abrir. Eu estou agradecendo, Luiz, foi muito bom ter você aqui, né? Fique à vontade aí para ficar indo o tempo que você puder ou ir embora se você precisar, mas agradecemos muito que a gente vai aproveitar bastante aí a sua apresentação e vamos continuar aí estudando e acompanhando o plano, porque nos interessa muito, né, estar nesse lugar aí realmente de ver uma política que se implementa, inclusive com a participação possível aí da gente, da sociedade, enfim, de uma forma geral. Tá bom? Muito obrigada. Nós vamos continuar. Vou só pedir licença, porque de fato eu tenho outra reunião. Você até passou o seu horário. Mais uma vez agradecer e saudar cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Estamos de portas abertas para continuar os diálogos. Tá bom, obrigada. E aí, então, agora temos mais um tempinho aqui com a Adriana. Adriana, você ouviu as perguntas, acho que se você quiser comentar um pouco a partir dessas primeiras perguntas, e a partir do que o Luiz falou, e depois a gente vê se tem mais alguma questão para você. Eu acho que a gente tem
um desafio importante na construção do processo democrático brasileiro. De fato, na Constituição e no ECA, então, está colocado e está registrado na formulação do momento histórico que se vivia, né? Então, a gente tinha acabado de passar pelo regime militar, e o ECA fala assim, todas as crianças têm direito de serem reconhecidas enquanto crianças, de acessarem direitos básicos, né, que a gente entende que são direitos básicos da infância. Acho que isso é importante a gente ter essa dimensão do momento político e do registro histórico que se tem desses textos, né? Tanto do texto da Constituição, quanto do texto do ECA, e do texto do Estatuto da Juventude, porque ele também é registro histórico de um tempo. No tempo histórico do ECA e da Constituição, mesmo as organizações do movimento negro, né? A gente tinha, por exemplo, na Constituinte, a gente tinha a Bené, a gente tinha o Paulo Paim, a gente tinha o Abdias do Nascimento, foi senador da República naquele período. A nossa crença era de que se a gente, nos termos legais, das letras frias da lei, se a gente garantisse para todas as crianças, para todas as pessoas, isso seria suficiente para que a população negra gozasse dos benefícios de que toda a população brasileira fosse gozar. Aí, eu vou pensar do ponto de vista educacional, né, do acesso à educação. A primeira vez que o Brasil ele teve uma política educacional de ampliação de acesso, digamos assim, bem no ano atingiu meu pai. Mais ou menos nos anos 60, foi nos anos 60, que a gente tinha uma prova que fazia com que as pessoas... admissão, a prova da admissão, exatamente. As pessoas que passassem nessa prova de admissão, no 5º ano, tinham possibilidade de continuar o ensino ginasial. Quem não passasse, ia para o mercado de trabalho. O meu pai passou nessa prova. E ele foi estudar no centro, ele continuou estudando no centro. O meu pai é um homem negro, ele foi estudar no centro da cidade, ele tinha uma mãe que entendia o valor da educação, o único patrimônio que minha família tem é esse. E aí ele fez o Senai, e entrou numa faculdade particular. Meu pai falou, ele sempre fala assim, eu sabia que existia a USP, mas eu nunca imaginei nem fazer a prova para entrar. Então, o que eu podia era ser metalúrgico e pagar a faculdade particular lá em Guarulhos. Mas ele conseguiu, porque houve essa política educacional. No ano seguinte, os amigos dele não puderam, os amigos do meu pai, que eram homens negros, meninos negros, eles não conseguiram ser aprovados. Aí deram um jeito, no ano seguinte, caiu a prova de admissão. E esses homens conseguiram acessar a escola. Isso foi a primeira política de ampliação de acesso. Se não fosse essa política de ampliação de acesso, esses homens não teriam acessado a escola. Só que eles não acessaram a mesma escola do centro da cidade que o meu pai. Eles acessaram escolas mais longe da casa deles, escolas da periferia. Isso foi determinante para a trajetória educacional e a trajetória deles no mercado de trabalho. Alguns conseguiram terminar o Senai e se tornaram técnicos qualificados, mas depois a gente teve a derrocada desse tipo de profissional, ficaram aí meio à deriva no mercado de trabalho. Outros viraram taxistas, outros ficaram meio tateando o mercado de trabalho. Isso é uma questão específica que aconteceu com essa população. Você teve uma política educacional que não pensava como fazer, não se preocupava como que essas pessoas iam construir as suas trajetórias. O que nós estamos... Aí a gente teve essa política. Quando a gente chega nos anos 90, a gente começa o Brasil entende que a educação básica passa a cumprir a 8ª série, certo? Então, ele amplia a quantidade de turmas e escolas, e aí quando constrói aquelas escolas muito grandes, e todo mundo vai para a escola.
Só que essas escolas não foram planejadas para os territórios adequados, então tinha muita vaga em territórios centrais, não tinha vaga em territórios periféricos. Isso implicou com que quem que era que tinha acesso a essa vaga? Certo? Isso é uma política que não pensa quem que é o perfil dessa população, quem que é essa criança que tem direito à vaga ou que não tem. Nos anos 90, as pessoas iam para a fila da escola para tentar uma vaga no primeiro ano da escola, que era do primeiro à oitava, da primeira série à oitava série, que é educação básica. Tem pesquisador que ele considera que o Brasil só conseguiu estender de fato a educação nessa primeira faixa, dos primeiros anos do ensino fundamental, que ele garante acesso para todo mundo. Depois, ele não consegue garantir, porque você pode garantir o acesso, mas não garante a permanência. Só em 2002, em 98, que o Brasil muda lá, a gente deixa de ensino médio, de colegial, passa para o ensino médio, e vai dizer que agora a educação básica tem o ensino médio. Mas a gente não conseguiu garantir com que todo mundo frequentasse o ensino médio. A gente tem cerca de 100% das pessoas que entram no fundamental, só em cerca de 74% que conseguem concluir o ensino médio. Quer dizer, a gente não tem uma política que pensa quem são esses grupos, quais são as suas necessidades. Porque para eu fazer com que aquele direito preconizado na Constituição, no artigo 206, 205, naquele artigo que está no ECA, porque no ECA, até os 17 anos, todo mundo tem que estar na escola, né? Para eu fazer isso, eu preciso levar em consideração quem são esses grupos. E aí, políticas como Juventude Viva, ele vem organizar o Estado para aprender a olhar quem são esses grupos e qual que é o esforço que o Estado tem que fazer para garantir o direito desses grupos. Lá no começo dos anos 80, no começo dos anos 80, no período em que houve a instituição da Constituição, do ECA e mesmo da LDB, a gente não tinha essa compreensão. Tanto é que a gente teve que fazer uma reformulação do artigo 26A da LDB para garantir que fosse obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, porque antes não era obrigatório. Né? Eu acho que é um exercício, um elemento fundamental do que eu acho, né, que eu entendo, né, na minha tese, inclusive, é que o plano do Juventude Viva, ele institui essa categoria de sujeito de direitos da juventude negra na sociedade, na democracia brasileira, porque ela não existia. E aí, se ela passa a existir, eu construo políticas para isso. Eu acho que a gente corre sérios riscos do que vai acontecer, né? A gente está vendo aí ter escola civil militar. Mas, de alguma maneira, eu acho que mesmo que o programa ele se desvirtue, mas vai estar lá colocado o que é para a juventude negra, entendeu? Eles vão fazer vários exercícios, e a gente vai ter que estar organizado, porque a gente aprendeu com o último período, né, que a gente achava que tinha política de governo e política de Estado. A gente viu que não é mais assim, né? Que até eles conseguiram destruir a Política Nacional de Vacinação, né? Que era uma política que entendia que todo mundo era sujeito de direitos. Né? Uma tarefa super difícil. E eles conseguiram destruir e está difícil ser reconstruída. Então, eu acho que a gente tem que estar mobilizado o tempo todo. A gente não pode achar que a política do Juventude Viva vai resolver todos os problemas, porque existem disputas internas e externas. A compreensão é um exercício muito difícil que foi realizado pelo Ministério, porque ele coordena uma coisa que ele não faz a gestão. Então, cada ministério tem uma compreensão do que é juventude negra. Por exemplo, o pé de meia não está. Eu falei do pé de meia para demonstrar, olha, dentro do mesmo governo, de ministérios assim relativamente próximos, né? Há divergências de concepção. E que o MIR tem que dar, assim, de alguma maneira, o MIR tem que responder, né? Esse ministério tem que responder. E
E eu acho que a gente tem que estar, que os movimentos, que as organizações dos movimentos sociais precisam estar organizadas, que é muito importante o fortalecimento das organizações, porque são as organizações, não são os indivíduos que fazem vídeos no WhatsApp, não são as que fazem vídeos no Instagram, são as organizações que instauram a agenda. Elas que fazem a disputa, elas que participam dos conselhos, elas que organizam a rua. O vídeo é importante, mas ele é só uma parte, porque tem uma demanda de organizativa da política, institucional da política da rua, que não é feita pelo Instagram, né? Por isso que eu falo que é muito importante dizer que eu sou de uma organização, que eu não falo em nome próprio. E que precisam estar organizadas, e que foi essa política organizada que levou a sustentar, que levou à construção e à possibilidade da construção de um plano como o do Juventude Viva. Não foram os instagramers negros, foram as organizações, os jovens organizados que durante muitos anos estiveram organizados e demandando e sabendo qual que é a agenda, e que inclusive possibilitaram fazer os vídeos do Instagram, que são importantes, são legais, né? Não tem nenhum problema, mas não são só os vídeos de Instagram. Mais alguma questão para a Adriana? Alguém tem mais alguma questão? Você já escreveu tudo isso? Mas no que eu falei, é um acúmulo de várias leituras, né? Tem o livro do Paulo, tem uma bibliografia muito importante, que é do Paulo César Ramos. A minha, acho que no final do ano que vem vai sair, porque eu vou terminar o doutorado. É isso, é o papel da universidade, gente. Aí, o ano que vem vai ter. Ela vai fazer a parte dela na universidade, né? E aí é muito bom ter uma pessoa da militância fazendo isso, né? Produzindo uma compreensão aí tão boa para a gente, compartilhando com a gente uma compreensão tão boa dessa história. Muito bem. Nenhuma observação mais? Então, Adriana, estou agradecendo muito sua presença, sua contribuição. Nós vamos continuar aí nossos debates no nosso núcleo e, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente se encontra de novo para ir acompanhando todo esse processo. Muito obrigada. Eu queria agradecer, queria dizer assim que é muito importante na universidade a instauração desses debates e desses conteúdos de maneira mais sistematizada no currículo, né? Porque isso forma profissionais que vão atuar na sociedade, vão atender, vão coordenar centros sociais, vão trabalhar e vão compreender a dimensão do racismo, não como uma experiência de só exclusivamente do relacionamento social, né? Mas como um fenômeno mais complexo na sociedade, né? E que a UNEAFRO está aqui para contribuir sempre que for possível e que felicita essas iniciativas, viu? Muito obrigada. Muito obrigada.